Em 1990, uma pequena cidade universitária na Flórida se transformou em um palco de um pesadelo real. Em apenas 4 dias, 5 jovens foram assassinadas brutalmente. O responsável? Um homem que ficou conhecido como o Estripador de Gainesville. Essa história não só traumatizou uma cidade inteira, como também inspirou um dos maiores filmes de terror, Pânico. Mas o que você não sabe é que a história real é muito mais macabra do que a ficção. Se você quer realmente saber o que aconteceu, pega a pipoca e vem comigo. Danny Rowley, que foi responsável por esses assassinatos, era obcecado por filmes de terror e violência. Ele chegou a falar mais pra frente que viu Ted Bundy como uma inspiração de terror. Pra quem não sabe, Ted Bundy foi um serial killer dos anos 70 que matou dezenas de mulheres jovens. E isso fez aumentar ainda mais a imagem dele como serial killer. Rowling tinha um padrão. Ele geralmente atacava de madrugada, quando as vítimas estivessem dormindo. Ele entrava ou pela janela, ou pela porta dos fundos, e procuravam vítimas que estivessem sozinhas em casa. O biotipo das vítimas geralmente eram mulheres, brancas, de cabelo preto e baixinha. Que isso remetia à imagem da mãe dele, pelo que foi descrito depois. Rowling também dizia que queria ser lembrado e deixar sua marca no mundo. Ele admitiu que parte da motivação de matar as vítimas de formas tão brutais é que ele queria que os crimes chocassem o país. E depois de matar suas vítimas, ele chegava a mudar os corpos de posição para que quem encontrasse as vítimas tivesse um choque ainda maior. Ou seja, transformar aquilo numa verdadeira cena de filme de terror. E ele conseguiu. Os assassinatos começaram em 24 de agosto de 1990. Suas primeiras vítimas foram Sandra Wilson, de 18 anos, e Christina Paul, de 17. Nas primeiras horas da manhã, Rowling invadiu o apartamento compartilhado pelas duas calouras da universidade. Primeiro, ele encontrou Christina, dormindo no sofá no andar de baixo. Ele ficou de pé, olhando e observando ela, mas como ela não acordou, ele subiu para o andar de cima, onde a Sonja estava dormindo. Então ele chegou lá, prendeu a sua boca com fita adesiva para abafar seus gritos e em seguida esfaqueou ela até a morte. A faca usada foi uma cabal, que para quem não sabe é a faca que o assassino de Pânico usa. Depois disso, ele desceu as escadas, prendeu a boca da Christina com fita adesiva, amarrou seus pulsos atrás das costas e ameaçou com a faca enquanto ele cortava suas roupas. Ele então abusou dela de bruços no chão e a matou com 5 facadas nas costas. No final, ainda antes de sair, ele deixou os corpos em posições provocativas e chegou a tomar um banho antes de sair do apartamento, para você ver o nível de perversidade. Logo no dia seguinte, no dia 25 de agosto, Rowling invadiu outro apartamento. A vítima agora era Krista Hoyt, uma estudante de química de apenas 18 anos. Quando Danny Rowling entrou no apartamento e viu que ela não estava em casa, ele ficou lá e esperou ela na sala de estar. Por volta das 10h30 e 11 da noite, Hoyt voltou para o seu apartamento e foi surpreendida por ele. Danny a estrangulou e logo depois ele usou fita adesiva para amordaçar sua boca e amarrar seus pulsos atrás das costas, seguindo o mesmo ritual do assassinato de Christina Paul. Depois de cometer o crime, ao chegar de volta ao seu acampamento, Danny Rowling descobriu que ele não estava com a sua carteira. Então ele pensou que tivesse perdido na cena do crime. O que ele fez?
foi ainda mais chocante. Quando ele retornou ao local do crime, ele chegou a decapitar Krista Hoyt. Colocou seu corpo sentado na beira da cama e colocou a sua cabeça em uma prateleira de frente para o cadáver. Mais tarde, ele alegou que sua intenção era aumentar o choque de quem a encontrasse. A essa altura, os assassinatos já tinham atraído ampla atenção da mídia. Sonia Larson and Christina Powell were stabbed to death and mutilated. They have to be very, very careful. Alguns alunos começaram a tomar precauções extras, como andar por aí em grupo de estudantes ou chegando até dormir em grupos, com medo dos assassinatos. E como os assassinatos estavam acontecendo no início do semestre de outono, alguns pais começaram a cancelar as matrículas dos filhos e outros transferindo os filhos para outras escolas. 2 dias se passaram e em 27 de agosto, Rowling foi atrás de novas vítimas. Dessa vez era Tracy Pauls, de 23 anos, que morava com seu colega de quarto, Manny Tabuada, também de 23 anos. Rowling invadiu o apartamento deles, arrombando a porta de vidro, com as mesmas ferramentas que ele usou anteriormente. Rowling então encontrou Manny Tabuada dormindo em um quarto e o matou após uma luta. Ouvindo o barulho, Tracy foi pelo corredor até o quarto de Manny e viu Rowling. Ela correu e se trancou em seu quarto, mas Rowling arrombou a porta. Ele então amarrou sua boca e pulsos com fita adesiva, cortou as suas roupas e a esfaqueou 3 vezes nas costas. Rowling posicionou o corpo de Tracy logo depois da morte, mas deixou Manny na posição que ele havia morrido. Danny só foi preso em 7 de setembro de 1990 por conta de um roubo a um supermercado em Ocala, na Flórida. O assalto foi cometido 10 dias após os corpos de Tracy e Danny serem encontrados. Danny estava detido na cadeia do condado de Marion, a 64 quilômetros ao sul de Gainesville. Os investigadores determinaram que Rowling tinha sangue tipo B, como suspeito dos assassinatos de Gainesville. Além disso, as autoridades se depararam com uma característica incomum. Danny gravava uma espécie de diário em áudio, onde fazia alusões aos brutais assassinatos. Rowling se declarou culpado de todas as mortes pelas quais foi acusado, afirmando que os cometeu pois queria ser famoso como Ted Bundy. Em 20 de abril de 1994, Danny Rowling foi condenado à morte. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline e parafilia. Sentenciado à morte, foi executado somente em 2006, no próprio estado da Flórida, através da injeção letal. Outras curiosidades é que em 1990, Danny tentou acertar as contas com seu pai, que era abusivo. Ele chegou a atirar 2 vezes nele de espingarda. Danny achou que seu pai tinha morrido, mas incrivelmente ele sobreviveu, embora tenha perdido uma orelha e um olho nisso. E foi logo após disso que Danny fugiu da sua cidade natal, que era Louisiana, para viver com um nome falso na Flórida. Algumas teorias ainda pairam sobre esse caso. Danny oficialmente agiu sozinho, mas até hoje alguns investigadores e estudiosos acreditam que havia algo além por trás dos seus crimes. Alguma força obscura ou até sobrenatural que guiava Danny em cada passo. E você, acha que Danny era apenas um assassino cruel ou que havia algo mais sombrio controlando as suas ações? E se você gosta de casos como esse e quer mais histórias sombrias,
eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque é só isso que vai me ajudar a criar mais conteúdo daqui pra frente. Porque aqui a verdade é sempre mais assustadora do que a ficção. Porque monstros existem e eles podem estar mais perto do que a gente imagina. Te vejo no próximo vídeo. We had a very hard time trying. Have a great influx of young people, and they have to be very, very careful. Impressions in the door jamb area appeared to be that of a screwdriver, a typical screwdriver.